Salve galera, tudo bem com vocês? Eu vou dar continuidade a mais uma resolução aqui da Publiconsult, da prova realizada agora em outubro de 23, de analista previdenciário da Prefeitura de Jacareí. Se você tem interesse sobre esse assunto, fica comigo que após a vinheta eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu estou então dando continuidade a mais uma resolução, agora da questão de número 2 da prova Publiconsult, realizada em Jacareí, outubro agora, sobre analista previdenciário. Uma questão recorrente também, então eu já analisei anteriormente a questão de número 1. Você não assistiu aí a questão de número 1? Não tem problema não. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa então assistir a essa questão, assistir a esse vídeo e dar continuidade nessa lista de resoluções. Lembrando que essa prova é uma prova muito curtinha, são apenas 5 questões e eu já estou na questão de número 2. E por que eu digo que é uma questão recorrente? Porque é uma questão sobre emprego de conjunções. A banca Publiconsult tem a tendência aí de utilizar conjunções ou orações coordenadas ou subordinadas. Bom, para quem aí não me conhece, eu sou o professor Evandro, eu sou o idealizador do canal Gramática 1000, um canal voltado para a resolução de questões de gramática dos principais concursos militares do Brasil e também de outros concursos públicos, assim como o da Publiconsult. E se você de alguma maneira vem acompanhando o canal e os vídeos, essas resoluções, vem te ajudando? Então, moçada, vamos fazer aquele acordozinho maroto aí. Você já se inscreveu no canal? Já deu aquele joinha maroto? Já ativou o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse? Se sim, então eu só tenho o meu muito obrigado para você. Vamos lá então, moçada, vamos deixar de delongas e vamos lá identificar o assunto desta questão. Vem comigo. Tá na tela aí para vocês. Vamos lá. Beleza, moçada. Então, tá dizendo aí para vocês, ó, a expressão não obstante, sublinhada no enunciado da questão anterior. Então, se você não acompanhou a questão anterior, não tem problema não. Eu vou colocar aqui para você que enunciado é esse. Vem comigo, olha lá, ó. Tá aí, ó. Era um oftalmologista muito bom. Não obstante, era negligente com a própria saúde. E aí nós fizemos aquela interpretação desta questão, dizendo para vocês aí que esse não obstante, na verdade, aqui dava aquele dito popular de que em casa de ferreiro, espeto é de pau, justamente por causa dessa contrariedade, que vinha advinda de onde? Da conjunção, nesse caso aqui, coordenativa adversativa. Esse é o valor dela neste contexto e a gente vai entender por que esse é o valor dela. Beleza, vamos lá. E aí ele fala, a expressão não obstante, sublinhada no enunciado da questão anterior, pode ser substituída, mantendo-se o sentido da frase por. Ou seja, ele quer substituir por uma conjunção que tenha o mesmo valor de contrariedade. Na prática, o mesmo valor de adversativa, porque a gente consegue entender o valor dessa conjunção. Então ele fala, mantendo-se o sentido da frase por. Como ele usou aqui o valor de sentido, é por isso que essa questão aqui a gente até consegue uma resposta para ela. E por que eu estou dizendo isso? Já já eu vou mostrar para vocês algumas fontes bibliográficas, alguns gramáticos renomados, que não consideram essa conjunção que está aí como resposta uma conjunção adversativa. Porém, como ele falou de sentido, então é mantendo o sentido de contrariedade. Aí, a partir disso, eu consigo ter resposta nesta questão. E também entender o seguinte, a banca está te dando ali a fonte bibliográfica. E ao analisar a fonte bibliográfica, eu digo que a banca aqui deu mole. Por quê? Porque ela já está dizendo para você que ela quer uma conjunção adversativa. Ela te deu ali o link já dizendo que a conjunção que foi retirada é uma conjunção adversativa. E aí, quando a gente analisa essas conjunções, a gente só pode identificar uma como sendo adversativa. Vamos dar uma olhada então e verificar que conjunção poderia substituir sem prejuízo de sentido a oração fornecida. Bom, vamos fazer aquele acordo maroto
que a gente já vem fazendo. Pausa o vídeo aí, tenta resolver, tenta identificar qual a conjunção aqui caberia com o mesmo valor do não obstante que está ali na questão e vamos ver se a gente bate a mesma resposta. Vamos lá, dá uma pausa aí, eu aguardo vocês, beleza? One eternity later. Beleza, moçada. Vamos lá identificar. Primeiramente, o que a gente tem? A gente tem na alternativa a conjunção por conseguinte. Essa conjunção, ela não é uma conjunção adversativa. Aí você vai me perguntar, mas professor, por que não obstante naquela proposição funciona como adversativa? Bom, quando a gente vai estudando aí a utilização do não obstante, a gente sabe que ele pode ser até uma preposição acidental, ele não é uma conjunção por natureza. Mas no caso de conjunção, há duas possibilidades para que você o tenha como conjunção. Primeira, conjunção coordenativa adversativa. Para que o não obstante seja adversativo, o verbo de sua oração tem que estar no modo indicativo. E quando a gente analisa aquela proposição anterior, eu vou botar aqui para vocês, ó, era um oftalmologista muito bom. Não obstante, e aí eu vou aqui identificar para vocês o seguinte, ó, não obstante era. Então o que me interessa é esse verbo aqui, ó. E esse verbo que está aí, ele está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, isso faz com que, não obstante, tá? Isso faz com que, não obstante, tenha o valor para vocês de conjunção coordenativa adversativa. Caso, ao invés de ter ali um verbo no modo indicativo, eu tivesse ali um verbo no modo subjuntivo, exemplo, não obstante, é claro que a frase tem que mudar, tá? E aqui ao invés de era, estivesse, fosse, por exemplo, isso faz com que esse verbo que você está vendo aí agora estivesse no modo subjuntivo, no mesmo imperfeito, também é um pretérito imperfeito, só que agora é um pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se o valor dele agora fosse esse, ou seja, no modo subjuntivo, não obstante seria agora uma conjunção subordinativa e não mais coordenativa. E qual dessas? Concessiva. Então agora, se eu trocar o modo para o modo subjuntivo, essa conjunção passa a ser subordinativa concessiva. Mas o que foi fornecido para nós, lembrando, o que foi fornecido para nós aqui é o era. E o era está no modo indicativo. Então, não obstante, é classificado como uma coordenativa adversativa. Beleza. Então, feito essa análise aí do estudo, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui, não obstante, naquele destaque, é uma conjunção adversativa. E qual é o valor da conjunção adversativa? As mais das vezes, ela vai ter valor de contrariedade, de oposição. E observe que ele traz para a gente ali exatamente este valor. Por que eu digo exatamente este valor? Pelo seguinte, ele fala para a gente que mantendo-se o sentido da frase. Eu vou até destacar aqui para vocês, ó, o sentido da frase, ó, mantendo-se o sentido da frase. Por quê? Porque ele não quer uma classificação gramatical. Ele não falou mantendo o sentido e a classificação gramatical. Porque se fosse manter a classificação gramatical, eu não teria resposta nessa alternativa. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês nas principais bibliografias dos principais gramáticos aí que nós temos que a resposta dessa questão não é uma conjunção classificada normalmente como adversativa. Porém, ela é concessiva, que também traz a ideia de oposição, de contrariedade. Por isso, torna essa questão válida, porque ele quer apenas manter o sentido de contrariedade. E aí nós vamos fazer um disclaimer aqui, por quê? Porque a bibliografia fornecida na própria questão, que é aí o infoescola.com, conjunções adversativas, essa mesma proposição aí traz a conjunção que nós vamos identificar
como sendo adversativa. E aí a gente vai ter aquele BOzinho, tá bom? Mas vamos lá. Qual seria aqui a alternativa? Qual seria a nossa resposta, né? Então, nós teríamos aqui como resposta a alternativa B. Nós vamos classificar como uma conjunção adversativa, nesse caso, a conjunção conquanto. Só lembrando que conquanto é classificada como concessiva, então torna-se subordinativa e não coordenativa. Mas por que temos isso como resposta? Primeiro, as demais alternativas não servem para nós como conjunções adversativas. Na letra a gente já pode excluir a letra A, por quê? Porque essa daqui está com valor de conclusão, então ela é conclusiva. Então, o valor dela é conclusivo. O haja vista que, uma vez que, então ele está mais para valor também subordinativo, está mais para um valor aqui causal. E se formos levar aí para o campo da coordenativa, talvez um valor explicativo. E a última, o logo, também não serve para a gente, por quê? Porque, mais uma vez, traz uma conjunção coordenativa, só que conclusiva. Então, também não serve para nós essas alternativas, ok? Elas não servem para nós. Então, sobrou somente o conquanto como resposta. E aí, eu vou mostrar para vocês, vou identificar para vocês nas principais bibliografias e depois eu vou mostrar para vocês lá no site fornecido pela própria questão, que ele traz o valor de conquanto como adversativo. Vamos lá? Vem comigo, vamos dar uma olhada nisso aí. Vamos lá. Beleza, moçada. Então eu estou aqui com os principais gramáticos aí, renomados que nós temos. Então vamos lá, moçada. Vou começar aqui com o gramático, o Segala, que muitas vezes é a bibliografia da própria Publiconsult. E o que ele diz aqui, ó? Vamos lá, dá uma olhada comigo aqui. Deixa eu só sair da tela aqui para a gente poder identificar. Adversativas exprimem oposição, contraste, ressalva, compensação. Então, a ideia da compensação é interessante também para a adversativa. Quais são elas? Olha lá quais são as conjunções que o próprio Segala traz para a gente como adversativa. O mas, tá vendo aí, ó? Mas, o porém, o todavia, o contudo, o entretanto, o senão, o ao passo que, o antes, que significa pelo contrário, o não entanto, no entanto, o não obstante, assim como está dizendo lá na alternativa, ok, não obstante. Apesar disso, em todo caso, não há aqui a presença do conquanto. Então, para aqui, né, o Segala, a gente não tem essa proposição. Então, todos esses conectivos aqui, todas essas conjunções, são as conjunções que classificadas pelo Segala como adversativas. Então, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão, ao passo que, antes, igual a pelo contrário, no entanto, não obstante, apesar disso, em todo caso. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora em outro gramático, o Rocha Lima agora. Um outro gramático também renomadaço, né? Então, adversativas relacionam pensamentos, deixa eu voltar para minha posição aqui, relacionam pensamentos, contrastes. A conjunção adversativa por excelência é mas. Então, observe que aqui ele já traz o mas como a conjunção adversativa por excelência, a que representa a classificação de adversativa. Há outras palavras com força adversativa. Então, veja que ele não fala que as próximas são conjunções, e sim palavras, outros valores gramaticais, morfológicos, mas que trazem esse valor adversativo, tais como, aí ele vem, ó, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, que acentuam não propriamente um contraste de ideias, mas uma espécie de concessão atenuada. Olha lá, a ideia de concessão. Por isso, acredito que a banca tenha pensado exatamente nesse contexto quando ela mencionou, e ela foi feliz nisso, né? Dizendo que mantendo o sentido. Então, pelo Rocha Lima aqui, também não aparece para nós o conquanto, tá bom? E aí depois você pode ver que ele vai dar os exemplos aqui e já
vai para a próxima classificação. Então, não temos o conquanto aqui como adversativo. Vamos agora para o Celso Cunha. Celso Cunha também, outro gramático renomado, muitas vezes bibliografia de vários concursos aí. E aí nós vamos ter a proposição também dele com: ligam dois termos ou duas orações de igual função, acrescentando-lhes, porém, uma ideia de contraste. Então, o que ele traz aqui para a gente é essa ideia de contraste. São elas, todas essas aqui, ó. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. E aí daqui ele já vai partir para a próxima classificação de alternativa, tá vendo? Então, ele também não traz essa proposição de que conquanto é adversativo. Vamos agora para outro gramático renomadaço, que é o Bechara. Então, ele traz aqui, ó, conjunções adversativas, tá vendo? Ó? Enlaçam unidades apontando uma oposição entre elas. As adversativas por excelência são mas, porém e senão. Então, aqui já com o nosso Bechara, ele traz para a gente aqui que mas, porém e senão são, por natureza, conjunções coordenativas adversativas. Aí ele fala, ao contrário das aditivas e alternativas, que podem enlaçar duas ou mais unidades, as adversativas se restringem a duas. Mas e porém acentuam a oposição, senão marca a incompatibilidade. Então, isso é uma informação importante. Essas aqui sempre irão indicar oposição, tá? E a outra, a incompatibilidade. Aí ele vem, ó, unidades adverbiais que não são conjunções coordenativas. Aí ele fala, levada pelo aspecto de certa proximidade de equivalência semântica, de quê? De contrariedade ou de incompatibilidade, como ele disse ali, a tradição gramatical tem incluído entre as conjunções coordenativas certos advérbios, então não são conjunções, mas certos advérbios que acabam assumindo esse valor, que estabelecem relações interoracionais ou intertextuais. É o caso de pois, no caso de explicativo ou conclusivo, logo, portanto. Então essas aqui, todas essas aqui, ó, pois, logo, portanto, assim como estão nas alternativas lá, são conclusivas. Aí ele vem, ó, entretanto, contudo, todavia, a presença do não obstante, que são coordenativas adversativas. Aí ele fala, assim, além das conjunções coordenativas já assinaladas, teríamos as explicativas, então, pois, porquanto e tudo mais. Conclusivas, pois, posposto ao verbo, logo, portanto, e toda aquela classificação que nós vimos em conjunções coordenativas. E aí você vai vendo que ele vai trazendo várias proposições, trazendo alguns valores semânticos de outros conectivos, mas em nenhum momento ele traz para a gente aí o valor da conjunção conquanto como sendo aí para nós coordenativa. Por quê? Porque ela é, por natureza, subordinativa concessiva. E aí, repito, a subordinativa concessiva também traz o valor de incompatibilidade, de oposição. E aí vamos dar uma olhada então no nosso querido gramático, o Fernando Pestana, ok? Em sua gramática, traz também para a gente algumas classificações. Ó. Adversativas indicam essencialmente uma ideia de adversidade, oposição, contraste. Também ressalva, quebra de expectativa, compensação, restrição. Elas realçam o conteúdo da oração que introduzem. E quais são as conjunções que o professor Pestana traz para a gente? Mas, olha lá o valor do não obstante, até destacado aqui. Porém, só que, contudo, senão, igual a mais sim, todavia, agora, entretanto, antes, no entanto, ainda assim. E você não vai achar aqui também na gramática do professor Pestana a ideia do conquanto, né, trazendo para você valor classificatório de adversativa. Tá? Então, a gente sabe que o conquanto não é adversativo, o conquanto é concessivo. Porém, traz o valor de oposição, valor semântico, que é o que salvou aí essa questão, beleza? Aí agora eu vou acessar a própria bibliografia do concurso para mostrar para vocês por que eles classificaram o conquanto como adversativo, beleza? Vamos lá, vem comigo, vamos dar uma olhada nisso aí. Tá aí, moçada? Estamos no site infoescola.com,
barra português, barra conjunções adversativas. Bom, aqui eu faço aquela ressalva, né, que eu já fiz em outras resoluções, que estudar, né, para mim especificamente, estudar por esse tipo de conteúdo aqui, onde vão aparecendo aí várias propagandas, são muito ruins para mim, né? Eu me distraio muito fácil. Bom, enfim, aqui ele vem trazendo para a gente as conjunções adversativas e olha lá a classificação que ele traz para a gente, né? Conjunções adversativas são palavras que unem duas ou mais orações coordenadas, estabelecendo entre elas uma relação de oposição, de contraste. São exemplos de conjunções adversativas, ó. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o não obstante que ele traz lá, o não entanto, e olha quem ele traz aí no final, o conquanto. E aí, observe agora como as conjunções adversativas ligam duas orações estabelecendo relação de oposição. E aí ele vai usando, né, os exemplos que ele utiliza. Veja, trabalhamos por muitos meses, não obtivemos lucros, né? E aí vocês vão observar que ele bota aqui, ó, trabalhamos por muitos meses, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto. Então ele vai estabelecendo essas relações. E aí ele vai trazendo aí tipos de conjunções coordenativas, né? As adversativas, ó, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, no entanto. Olha que interessante, né? Na própria classificação dele aqui no site, ele não coloca o conquanto como sendo adversativo. Vai entender isso daí. Aí depois você vai lá para as subordinativas. No próprio site ele traz aí as subordinativas. Beleza, moçada? Tranquilo? Vamos voltar lá para a gente poder encerrar essa questão e fazer mais algumas observações. Vem comigo, vamos lá. Beleza, moçada? Então deu para perceber aí que a banca, na minha opinião, tá? Ela poderia ter utilizado uma conjunção específica aí, adversativa, para evitar possíveis recursos, né? Só que ao mesmo tempo ela não, como eu disse, né, ela não se preocupou, ou melhor, ela pode até ter se preocupado em não utilizar a expressão ou a frase ou a palavra classificação, né, ou toda a expressão classificação sintática, mantendo o mesmo sentido e classificação sintática. Aí essa questão realmente deveria ser anulada. Como ela manteve apenas a ideia de mantendo o sentido original, o conquanto aqui serviria. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que o conquanto, assim como nós vimos, é uma conjunção concessiva. Então ela é subordinativa. Mas sim, traz a ideia de contrariedade, de oposição, assim como ali o não obstante está com este valor. E acredito então que esse estudo que nós fizemos, mostrando a bibliografia, mostrando aí o que o concurso usou como bibliografia, e trabalhando aquele conceito de que não obstante com o verbo no modo indicativo é adversativo e não obstante com o verbo no modo subjuntivo é concessivo, deu para fazer uma boa revisão, um bom estudo aí sobre conjunções, tanto coordenativas adversativas quanto subordinativas concessivas. E se você tem gostado desse tipo de resolução, então pense, né, em se inscrever no canal, em fazer um comentário aí embaixo, porque isso só vai aumentar o nosso engajamento, curtir, compartilhar, porque isso só fortalece esse tipo de resolução. No primeiro momento, você pode achar estranho que uma simples questão leve tanto tempo a ser resolvida. Pode até parecer maçante para vocês, mas observe que eu estou trazendo todo um conteúdo, todo um arcabouço para que facilite, se você é um professor, se você é uma professora, ou mesmo apenas um candidato a um concurso público que não tem muito tempo para estudar. Então aqui no canal Gramática 1000 eu tento trazer sempre explicando da melhor maneira possível, bem, né, esmiuçado, quais são os contextos por trás de cada questão, de cada alternativa. E espero que isso esteja ajudando-os a conseguir, a galgar aí esse tão sonhado cargo de concurso público. Então, vamos que vamos, empolgadaço aí para a próxima questão, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Ah, moçada, coloca aí no comentário abaixo, vamos fazer aquele acordo maroto, se esse tipo de resolução está te ajudando e se eu mantenho esse tipo de resolução, ou se vocês querem simplesmente que eu dê a resposta e seja mais dinâmico nas alternativas. Aqui é sempre um canal democrático. Então, moçada, vamos lá, Deus abençoe e até a próxima questão, se Deus quiser.